mesma forma que Deus, Ele me dá sinal de que o diabo está atacando, quando eu começo a orar muitas vezes e repreender, Ele dá sinais de que Ele deu o livramento. Como diz na palavra, como a missionária Isadora acabou de falar, a oração do justo pode muitos seus efeitos. Não que nós somos perfeitos, irmãos, é porque por causa de Jesus Cristo é que nós somos justificados. É como se o Senhor pegasse, por conta de a gente estar se esforçando na presença de Deus, como diz na palavra, a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Então não é por nós, mas pelo próprio Senhor, que Ele é bom. Deus, Ele é bom. De tal maneira que na palavra fala que nós somos maus e o Senhor que é bom. Amém? Amém. Irmãos, esse é o último dia da campanha, né? Campanha sobre prosperidade financeira. O pastor deu umas pregações, me repassou a outra parte, né? E hoje se encerra. Então, é praticamente quase um resumo do que já foi dito. Vão ser só botar aqui, irmãos, que a todo tempo estava saindo. Num propósito, é dessa forma que Deus quer. Direciona todo o povo a um propósito. Você vê que quando Israel eles oravam, quando o Moisés estava mencionando a palavra de Deus, que ele tinha recebido de Deus, diz assim: e o povo falava em uma só voz. Isso se agrada, Deus se agrada disso. Aleluia. Em uma só voz, ou seja, o esforço da igreja, independente dos defeitos e adversidades de cada um dos irmãos, quando a gente vai em direção, vamos se unir. Eu não gosto dessa ideia, não gosto, mas como a gente tem uma liderança que representa o Senhor aqui na terra, que colocou sobre a nossa vida, quem não acredita na Bíblia, quem não respeita a liderança, é outros 500, ele vai prestar conta com Deus. Mas nós que acreditamos que estamos agradando ao Senhor, nós faremos as coisas de acordo com a liderança que Deus pôs na nossa vida espiritual, né? Ele ora pela igreja, né? Que a igreja também possa lembrar de orar pelo pastor Claudemir, né? Então o que acontece? Deus se agrada disso. Eu já mencionei aqui sobre Pedro, que estava preso e toda a igreja orou. E o milagre é tão interessante, como aconteceu de alguns irmãos aqui já conseguiu uma bênção financeira, né, específica, que a igreja, quando orava por Pedro, eles nem acreditaram que Pedro já estava solto. Um anjo foi lá, ele disse: ei Pedro, está aqui a porta. Ele: não é Pedro não, deve ser o espírito dele. Ou seja, de repente Deus pode fazer um milagre, irmão. Mas é no tempo dele para cada um de nós. Mas se a gente estiver unido, a bênção vai chegar. Se a gente não desistir, vai acontecer o milagre. O Senhor mesmo disse, quando ele fazia os milagres: tu crê? Toda vez, pode prestar atenção, o Senhor sempre perguntava: você tem fé que eu faça isso? Não teve nenhuma vez, pelo menos que eu me lembro, não. Por quê? Porque Deus sempre quer que você faça a sua parte. Nós temos a nossa... eu quero que o Senhor faça tudo por mim. Não é isso que a palavra fala. Na palavra a todo tempo diz: você tem uma bênção, você tem uma maldição. Escolhe a bênção. Deus diz: escolhe a bênção, é melhor. Escolhe a bênção, porque a bênção do Senhor, ela é aqui para a terra e para a eternidade. As coisas daqui da terra pode ser abençoado aqui na terra, mais do que um crente. Ele diz: rapaz, aquele ali é abençoado, né? Mais abençoado que eu que sou crente. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que o diabo também, quando enganou Adão e Eva, ele passou a ser o chefe aqui da terra, das coisas terrenas. É tanto que Jesus, quando foi para ser crucificado, ele disse: o príncipe deste mundo está chegando e eu não tenho nada com ele. Então o diabo, ele pode dar riqueza, entendeu? Não é diretamente um satanista, nem sempre. Às vezes a pessoa só não quer obedecer ao Senhor e ela faz as coisas erradas. Não é tão somente isso da pessoa ser um satanista, não. Às vezes a pessoa: não quero nada com as coisas de Deus, eu não quero nada com coisa de crente. Até tem pessoas, às vezes, chegam lá no meu trabalho, claro que com sabedoria, a gente vai falando de Deus, e quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Tem gente que erra nisso, quer insistir e acaba errando nisso. Por quê? Porque quem convence é o Senhor. Você fala, joga a semente, confia no Senhor, é Ele que vai fazer a obra. A semente foi lançada, ela não volta vazia. Por mais que aquela pessoa não acredite naquele momento, vai ter um momento que aquela palavra vai
vai ferver no coração dela. Nem que seja na grande tribulação, para dizer, realmente, aqueles crentes falaram a verdade. Tem até uma piada que eu ouvi recentemente, eu ri, mas eu disse, Senhor, quanta ignorância. Ele dizendo que uma pessoa, quando morreu, levou caixa de cerveja e foi vender no céu. Diz que ele vendeu várias caixas de cerveja no céu, né? Aí ele disse, se no céu eu vendi 10 caixas de cerveja, no inferno eu vou vender muito mais. Aí ele foi, levou mais caixas de cerveja, chegou lá, não vendeu nada. Aí ele perguntou para um anjo e disse, diga uma coisa, por que no céu eu vendi muita cerveja? Para você ver a deturpação, né? E no inferno eu não vendi nenhuma. Ele disse, não, porque lá no inferno só tem crente. Já pensou? Ou seja, é deturpado. Se a gente não tiver com a Bíblia, irmãos, a gente vai errar. A gente vai acreditar no que o mundo fala. Porque o diabo, ele não briga, vira e volta, eu falo. Através de filmes, novelas, histórias contrárias a Deus e músicas. É tudo, irmãos. Uma das coisas que Deus tirou muito a minha vez foi músicas, viu? Assim, né? Porque tem pessoas que têm um pacto, né? Com Jesus, né? Com demônios, só por causa da riqueza, né? Também. Mas quando passar do tempo e aqui tudo acaba, aí aquela pessoa, vamos supor, por exemplo, pega uma doença que só quem pode curar é Deus, né? Aí essas pessoas vão voltando, vão cair na real, porque o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, é o único que faz tudo na terra, aliás, em tudo, né? Aí a pessoa se arrepende de tudo aquilo, né? Até do pacto mesmo que fez com o diabo, né? Para ser rico, poder ter tudo, né? Aí como ele não tem aquele poder de curar, né? Aquela pessoa, eu entendo assim. Aí aquela pessoa, mesmo que, como é que se diz, que seja difícil para eles lá, né? Mas eles têm que se prostrar diante de Deus para poder receber a cura, né? É aquela coisa, irmão. Seja assim. Deus, ele tem um propósito para cada um, né, de nós, seja quem for. Seja quem for. Deus perdoa a todos se a pessoa se arrepender de coração. Ainda bem de certas pessoas que ainda dá tempo. Mas tem pessoas que de tal maneira irritam ao Senhor que ela não tem mais tempo. O inferno aí não está vazio. Da mesma forma o céu também não está vazio. Amém? Irmão, vamos lá começar rapidinho, como eu disse. Por favor, abram em 1 Timóteo. Vão ser só três partes hoje, em nome de Jesus, para a gente finalizar, né? 1 Timóteo capítulo 6, caso alguém já esteja com o livro aberto. 1 Timóteo capítulo 6, pode pular para o versículo 7. Não é um livro só para você ter conhecimento e saber. Glória a Deus. Versículo 7, pronto. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesta que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, o amor, a paciência e a mansidão. Pronto, esse versículo fala sobre o quê? Como a campanha é sobre prosperidade financeira, irmãos, uma das coisas que a gente tem que entender é o seguinte: Deus quer que você seja grato com o que você tem. Está nas suas mãos. Mas é pouco. Mas o Senhor, ele fala aqui, ó, nas últimas, ele diz aqui, ó, se tem com o que comer, com o que se vestir. É tão pouco, né? Às vezes a gente nem vê isso. E o Senhor pede para você ser grato até nisso. Às vezes a gente não entende o mover de Deus. Por quê? E ele explica. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Irmãos,
Tem pessoas que fazem todas as coisas ruins por causa do dinheiro. Talvez vocês até conheçam pessoas que estavam na igreja, faziam a vontade de Deus, pelo menos aos nossos olhos. Quando pegaram dinheiro a mais, foram para o mundo. Começaram a se ensoberbecer. Começaram a apontar mais do que entender que cada um tem sua individualidade, cada um tem o seu tempo de crescimento, cada um tem o seu tempo de bênção chegar. Acho que vocês conhecem pessoas assim. Então, prosperidade, irmãos, não é só dinheiro. Você também deve conhecer pessoas que ela daria todo o dinheiro para ela ter uma saúde antes do que ela tinha. Antes ela tinha uma boa saúde. Quando ela se tornou próspera, veio uma doença tal que, se ela não estiver fazendo a todo tempo hemodiálise ou a todo tempo tomando certo tipo de remédio, ela ou vai encurtar a vida, ou ela vai ter uma vida dolorosa. Então esse primeiro versículo fala sobre isso, que o dinheiro é bom e é um instrumento sustentado pelas mulheres maiorais, mulheres de generais, mulheres de grandes homens de Roma e de Israel também. Ele era sustentado por dinheiro, era bom. E uma das coisas que Jesus recebeu quando ele nasceu, dos 3 reis que vieram visitar ele ganhou tesouro, ganhou ouro, ganhou dinheiro também, né? Então é importante, mas não deixe de entender que você tem que ser grato pelo mínimo e ser uma pessoa que entenda que, se o dinheiro começar a te desviar, se o dinheiro começar a te fazer te afastar daquilo que você sabe, você não é criança, você não é ignorante, que você sabe que Deus te pediu para ti, para você, pode ter certeza que, se você não se dosar, não se equilibrar, você vai sair da presença, o diabo vai te dar um prato de lentilha, você vai comer, vai cair, e Deus tem misericórdia para você ter como voltar. E como eu vi um testemunho de uma mulher que disse que teve uma visão do inferno, que dizia: um homem muito rico dizia no inferno: eu queria tanto ser ao menos um pedinte com uma pessoa que catava lixo, mas eu queria aceitar Jesus. Quantas vezes ele negou, quantas vezes ele não quis, quantas vezes nós mesmo falamos para pessoas e elas têm nível. Eu, quando era mais jovem, novo convertido, eu cheguei num lugar onde só pessoas do mundo estavam lá. Eu dei um panfleto para cada um. Quando acabou, eu, muito jovem convertido, voltei, né, quando tinha acabado o evento lá, todos os panfletos estavam jogados no chão. E algumas dessas pessoas já se foram assassinadas, partiram e não aceitaram Jesus, não. Mas ele não vai poder dizer que ninguém falou de Jesus para ele. O Senhor é uma bênção maior do que muitas riquezas, e muito maior quando a gente partir dessa terra e entender que as coisas de Deus valiam e valem muito mais do que essas coisas aqui da terra. Antes ser como Lázaro, que morreu na pobreza, do que ser o rico e ir para o inferno, e Lázaro estava nos céus. Amém? Segunda parte, irmãos. Abram no livro de Salmo 40. Esse é o penúltimo. Salmo 40, quem já estiver nele quiser já ver onde é, vai ser do versículo 1 até o 3. Aleluia. Vou começar porque Salmo é mais fácil, né? Está no meio da Bíblia. Mais uma vez, Salmo 40, versículo do 1 até o 3 está escrito. Vou ler. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Só até aqui, irmãos. Esse penúltimo versículo fala de uma coisa que eu acredito que é uma das coisas mais difíceis, pois tem relatos da Bíblia de pessoas que esperaram anos, que é o que? Esperar com paciência no Senhor. Quando às vezes a gente recebe uma visão, nós mesmos vendo, né, uma visão sobrenatural, um sonho, a gente vai pensar, vai ser esse ano, vai ser esse mês, às vezes nem é.
Agora eu vou dar um exemplo. José do Egito. José do Egito, ele teve como um adolescente a visão de que os seus irmãos, sua mãe e seu pai se encurvavam a ele. Ou seja, mostrando que ele seria um homem importante, de que eles pediriam favor dele. O que aconteceu? Muita coisa para depois de muitos anos, José se cumprir aquilo na vida dele. Mas José foi escravo de Potifar, depois foi preso injustamente, acusado por um crime, que ele foi acusado de estupro, ela disse que ele tentou forçá-la, né? Ficou muitos anos lá, mas quando chegou o tempo, Deus moldou, Deus pegou aquele vaso, quebrou ele, refez o vaso. Quando chegou o tempo de Deus ungí-lo, o homem foi logo governador de todo o Egito. Acho que nem ele saberia que era isso. Talvez ele achava que ele ia ser só o maior na sua casa, o mais respeitado, né? O mais forte, mas não. Deus fez algo sobrenatural sobre a vida dele, né? Então, irmãos, a outra coisa é, voltando, claro, todos esses princípios você pode pegar para outras coisas, mas como a gente está na campanha financeira, tem momentos que você vai ter que esperar mesmo na dor. É ruim? É muito ruim, porque a gente quer logo a bênção, porque a gente só veio ter dores, irmãos, depois do pecado. Não existia isso. Foi uma maldição que Deus colocou sobre a terra, sobre o homem e sobre a serpente. Não tinha. O homem, ele não se cansava, não se fadigava. Eu creio que o homem, ele mesmo se não tivesse pecado, eu creio que cada um tinha um prazer. Terminei e alegremente, não aquela fadiga cansada, eu tenho que deitar, eu tenho que tomar uma vitamina aqui para recuperar as forças, né? Não querosene. olha aí. Ela também já queria demais, muita vitamina, né? Aí o que acontece? Meu pai, uma vez, tinha essa mania. Eu até digo para a irmã ficar alerta. Qualquer copo ou garrafa tiver, desconfie. Principalmente que a gente não sabe quem é que entra na nossa casa, sabendo as nossas manias. Meu pai tinha mania de tomar, tivesse um pouquinho de café na xícara, ele pegava e uma vez tinha sujeira de mosca, ele tomou, passou vários dias mal. Aí não deixou a mania. O que aconteceu? Minha mãe tinha mania, que até hoje ela tem essa mania, que eu digo, mãe, quando a senhora fizer algo, chá, qualquer coisa, tira o rótulo. Então você já sabe que não é aquele produto. Essa aqui já tomou chá, eu acho. Não, foi meu filho que tomou. Não tomou não, né? Não. Eu já tomei chá. Pensando que era Guaraná. Pensando que era Guaraná. Tomei aquela golada, de peixe sem gás, até depois desse vídeo aqui, sem açúcar. Aí um dia, tava lá uma garrafinha de Quat, se eu não me engano, era Quat, cheio de querosene. Meu pai, virou. Ele disse, Fátia, quem que botou querosene na garrafa? Ele quem mandou tu tomar? Né? Tá igual a salbra do Silane, rapaz. Então, irmãos, a outra coisa difícil é a bênção vem. Mas um dos exemplos que esperou mais anos, pelo menos assim, desde a promessa, pelo menos que eu tenho registro na Bíblia, foi Caleb. Caleb esperou 45 anos. Imagina aí, você recebe uma promessa só depois de 45 anos, metade da sua vida. Mas o que acontece? A gente tem sempre que puxar a eternidade, irmãos. O plano de Deus não é só para cá. Aqui é a grande prova que a gente tem para a eternidade. É tanto que a gente vai ter galardões, vai ter prêmios eternos. Você vai ter um galardão, eu vou ter um galardão se eu for fiel. Se eu for fiel, eu vou ser salvo, como diz na palavra. Vai ser salvo, mas não vai ganhar galardão. Aleluia. E a gente não sabe o que é isso, né? Os galardões. Mas uma das coisas que, pelo menos meu entendimento, é governo. Governo, ou seja, você vai reinar. Como vai ser a eternidade? Não sabemos. Mas é bem melhor a gente se esforçar para a gente tanto ser salvo, permanecer na salvação, como ganhar galardão. É bem melhor, né? Mas isso não depende de nós, né? Depende de Deus e da nossa sinceridade com Ele. E o último, irmãos, é uma prática que eu tenho, que eu passar para os irmãos. Eu ia ler só uma, vou ler 2. Salmo 1, vou lá ler o primeiro, por isso que vai finalizar, viu, irmãos? Salmo 1, quem quiser abrir os 2, é Salmo 1, depois Hebreus 11. Salmo 1, vou ler.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vamos para Hebreus 11. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Você viu a parte que medita de dia e de noite, né? Agora vamos a Hebreus capítulo 11. Isso aqui é o último capítulo, irmão, o último da palavra. A gente vai finalizar e orar ao Senhor em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11 está escrito: esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos parar aqui, em seguida eu vou explicar. Irmãos, a meditação do Salmo 1. Ele diz: medita de dia e de noite, certo? Aí eu fui buscar o que é meditação. Olha aqui, ó, o significado da palavra meditação. É o ato ou efeito de meditar, de pensar com grande concentração de espírito. Ou seja, você vai usar o seu cérebro. Meditar, você vai se concentrar em algo. Você vai pensar, repensar. Só que tem um porém. Você pega esse pensar, isso é o que eu pratico, irmãos. Vira e volta eu falo algo dos irmãos que eu pratico e funciona comigo. Se você fizer, vai funcionar com vocês? Eu creio que sim. Porque há mecanismos que funcionam em todas as pessoas. Mas cada um tem a sua particularidade com Deus, né? Não vou dizer que é só isso. Aí você junta essa parte de meditar com Hebreus capítulo 11, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Agora eu vou só ver aqui, queria que os irmãos saltassem comigo esse capítulo 11, final, vou fechar com o entendimento que eu tenho. Só o que essas pessoas que dizem que são os heróis da fé, o que eles conseguiram através da fé. Versículo 3, ó. Pela fé, entendemos que muitos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos lá, as pessoas. Abel, versículo 4. Pela fé, sempre concentra isso, pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Salteia. Versículo 5, de novo pela fé. Pela fé Enoque foi transladado, ele foi arrebatado, pela fé, lembre-se sempre essa parte. Versículo 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, só até aqui. Versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar onde havia de receber por herança. Versículo 9, pela fé habitou na terra da promessa. Pula de novo, versículo 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de concebeu e deu à luz já fora da idade. Versículo aqui, outro. Versículo 17, pela fé Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele, pronto, só até aqui. Vou pular. Versículo 20. Não vou falar todos, que todos têm pela fé. Vocês leiam o capítulo inteiro de 11 de Hebreus. Amém? Para vocês verem. Então a fé é importante. O que eu faço de prática, irmãos? Que eu até falei certa vez para os irmãos. Acho que foi para a missionária Aninha. Irmãos, a gente tem coisas que Deus já deu a gente. Como é bom a gente pensar. Como é bom a gente ter uma visão, né? Receber uma profecia de alguém. Eu tive uma visão com você. É bom, não é? Bom a gente mesmo também ter uma visão, seja acordado ou em sonho, mas a gente tem um mecanismo que a gente, muitas vezes, o diabo sempre quer nos cegar,
que a gente não utiliza. É a imaginação. Se você, ou de olho aberto ou de olho fechado, muitas vezes você até pode usar até por erro, mas às vezes você esquece de utilizar a imaginação para fortalecer a sua fé. Você está com adversidade? Começa a se meditar. Pega o Salmo, é meditar, ou me concentrar. Meditar e me concentrar. Se concentra, aí diz aqui: ora, a fé é o fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. Não se vê, irmãos, não é a sua imaginação, não se vê no real. Um dia o pastor quis uma caixa maior, então ele podia ter utilizado a sua imaginação e crer com mais força. Crer que a caixa já estava comprada, né, paga. Antes ele tinha uma caixa menor, então ele podia ter usado ou utilizou a sua mente e imaginação. Muitas vezes você está atribulado com pensamentos que o diabo está te introduzindo, setas, aí você fica pensando: para que eu faço, né, para sair dessa mente? Imagine os antigos que não tinha internet. O que você faz? Você ouve uma pregação, ouve um louvor, mas quando você não tiver nada perto, e outra, quando você se acostumar com essa prática, você vai ter muitos prazeres diante de Deus. Você se concentra, irmãos, dando certo. Imagina, digamos que você tem um plano com você começa a imaginar as pessoas te respeitando, você começa, aqui dali, irmãos, o Espírito Santo vai entrando, você vai se alegrar até agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Aí você diz: agradecer ao Senhor pelo que eu ainda não estou vendo no real, mas você está vendo na imaginação, fortalecendo a tua fé. É tanto que o Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. Muitas vezes Deus quer que você não peça em oração. Às vezes Deus quer que você imagine já feito e dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu não estou vendo aqui, mas com o dom da imaginação que o Senhor me deu, eu estou vendo tudo dando certo. E eu estou aqui te agradecendo e crendo que o Senhor já me deu. E tem uma prática, irmãos, que eu faço. Vira e volta quando o diabo quer me setar. Aí eu sento, ou fecho os olhos com os olhos abertos, começo a imaginar as coisas dando certo, começo a dar graças a Deus e me alegro com o que não aconteceu ainda. Glória a Deus. Amém, irmãos? Isso baseado na Bíblia. Gostaria que os irmãos depois passem as referências, amém? E vamos encerrar o culto. Vou fazer a oração. O presbítero Leandro vai dar a bênção apostólica. Dou a bênção apostólica também. Então pronto, irmão. Os irmãos que puderem, colocam a mão no coração. Vamos